Bom dia, pessoal. Vamos continuar, né? Nossas aulas. Na última aula, eu pedi para alguns entrarem em contato comigo para saber como estão sendo os nossos vídeos, nossas aulas, nossas atividades, né? Vou ficar aguardando as outras pessoas que ainda não me deram nenhum retorno, certo? A gente precisa saber como é que está sendo, né? Para a gente saber o que a gente pode melhorar, certo? Então, hoje, essa parte aqui que a gente vai ver, transformações no plano, eu não quero que vocês copiem no caderno, porque tem muitas figuras e assim, né? Se a gente tivesse na sala de aula, eu poderia levar o papel quadriculado, né? A malha quadriculada para a gente poder trabalhar. Só que como a gente não tá, né? Podendo se encontrar, o que é que eu vou fazer? A gente vai ver o material, né? Vai ficar no celular, vai ficar no YouTube lá. Qualquer dúvida vocês vão. Tem no livro também. No livro tá. Eu só mudei assim os exemplos, né? Mas no livro também tá. Todas as explicações estão lá no livro. Então vocês podem acompanhar o vídeo, olhar lá no livro que vai estar. Vão ser os mesmos tópicos, certo? Eu tô acompanhando o livro de vocês para poder passar esse novo conteúdo. Então, na última aula também eu deixei para vocês um videozinho explicando sobre o que é plano cartesiano, né? Lá que tem as coordenadas, né? O x, o y, o eixo x, o y, as coordenadas. Primeiro, sempre vem o eixo x, depois vem o eixo y, né? O primeiro número que aparece nas coordenadas do vértice de um ponto, né? As coordenadas de um ponto, desculpa, tem o eixo x e o eixo y, certo? O plano cartesiano, ele tem 4 quadrantes, né? Então, a gente vai ver que as transformações no plano podem aparecer, né, nesses quadrantes, né? Não só no primeiro quadrante, mas como no terceiro e no quarto quadrante também, certo? Então, nós vamos ver esse conteúdo, transformações no plano, mas a gente precisava saber o que seria um plano cartesiano, certo? Então, vamos lá. Polígonos e os sistemas de coordenada, né? Então, a gente vai criar polígonos no sistema de coordenadas cartesianas, que foi o que a gente viu no vídeo, né? A gente vai criar um polígono e vai depois fazer algumas transformações nesse plano, certo? De coordenadas cartesianas. Então, o que é polígono? Polígono é uma região de uma figura plana formada por uma linha fechada simples. Por que ela é simples? Porque ela não se toca, elas não podem se cruzar, na verdade. Se tocar, elas se tocam nos pontos de encontro, né? Mas elas não se cruzam, certo? E é uma linha fechada, né? Porque como é um polígono, é uma figura plana, ela tem que ser fechada, né? Composta apenas de segmentos de retas reunida com a região interna. Então, aí quando você fecha esses pontos, você forma uma região interna. E nossos polígonos, ele tem vértices, lados e ângulos internos. Então, vamos continuar lá. Eu coloquei um polígono aí. Eu chamei de polígono 1, mas esse polígono aí, essa figura, né, geométrica plana, é chamada de trapézio, certo? Então, eu tenho um trapézio cujos vértices são esses pontinhos azuis. A gente chama de vértices. Eu tenho o vértice A, B, C e D. Onde, se vocês olharem, deixa eu aproximar aqui só para ajudar, para ficar bem mais perto. Se vocês olharem aqui, deixa eu pegar a canetinha, ó. Esse ponto A, quando você desce aqui, ó, ele vai parar, ó, aqui, ó. Esse aqui é o ponto 0, né? Aqui no meio, desculpa. Aqui não apareceu, mas aqui é 1, aí é 2, o outro tracinho é 3, 4, não ficou muito bem. Deixa eu apagar aqui, viu? Então, aqui é o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, entendeu?
Vou apagar só porque não tá muito bom, não. Então, aí o que é que acontece? O ponto A, ele é formado pelas coordenadas, ó. O ponto A é formado pela coordenada 2, 2, certo? Ficou bom não ali. Deixa eu colocar desse lado. Ponto A, 2, 2. O que quer dizer isso? Que esse primeiro número vai ter que estar no eixo X, que é esse aqui, ó. E esse segundo número vai ter que estar no eixo Y. Então, no eixo X é 2, no eixo Y é 2. Então, onde eles se encontrarem, vai formar o ponto A. Aí, vou para o ponto B. No ponto B, a mesma coisa. Eu tenho o ponto B, 4, 4. X tem que ser 4 e Y tem que ser 4. Desculpa. O ponto C. No ponto C, nós temos o X sendo 6 e o Y sendo 4. Aí você vai no eixo X, procura o 6, tá aqui. Então, vou encontrar com 4, certo? Se você passasse um traço assim, ó, no 4 e no 6, você ia ver onde for o encontro deles dois, é exatamente o ponto que a gente está falando. E o ponto D é a mesma coisa, 8 e 2, certo? Então, eu formei o meu polígono. Meu polígono 1, que é chamado de trapézio, né? Então, montei ele, né? Quem quiser, quem tiver curiosidade, né? Pode tentar baixar. Até tem um aplicativo no celular, né? No Play Store, que é de geometria. Depois eu vou mandar no grupo o nome do software que tem aí para você baixar no celular e brincar com esses pontinhos aí, formar figuras geométricas, certo? Tem muita coisa interessante, certo? Deixa eu desabilitar aqui. Vamos continuar. Então, temos aí esse nosso polígono e é com esse polígono que a gente vai fazer todas as outras transformações. Vamos lá. Ampliação e redução. Eu acho que assim, vocês já fizeram muitas vezes isso, às vezes fazem sem o devido cuidado, né, de manter a figura original, né? Imagine você tendo uma foto, aí você vai tirar uma foto 3x4 e você quer ampliar essa foto. Então, se você vai querer ampliar essa foto, você vai ter que seguir umas regrinhas, né? A gente tem que seguir as regrinhas para que ela não seja distorcida a imagem, né? Porque quantas vezes a gente pega uma imagem no computador, aí a gente pega lá da internet, aí, eu quero imprimir essa foto desse meu cantor que eu gosto. Aí, o que é que eu faço? Copio lá, copiar, colar. Mas tá pequena, e agora? O que é que eu vou fazer? Então, quando vocês forem ampliar, né, uma foto no computador, vocês têm que puxar sempre pelos cantos da figura para poder ela não ficar distorcida, certo? Para que haja uma ampliação mesmo, certo? E redução é a mesma coisa, você vai ter que sair pelos cantos. Não pode puxar pelo lado direito, o lado esquerdo, ou então por cima e por baixo. Vocês vão pegar no canto, nos cantinhos, certo? Embaixo, no cantinho de baixo ou no cantinho de cima, para poder ampliar a figura, né? Mas vamos ver como é que vai ser na malha, no plano cartesiano, né? No nosso plano cartesiano, a ampliação e a redução daquele nosso polígono que a gente viu no último slide. Então, para fazer a ampliação e a redução, o que a gente vai fazer? Quando multiplicamos as coordenadas dos pontos de um polígono por um mesmo número não nulo, ou seja, a gente tem aquelas letrinhas lá, A, B, C e D, né? A gente, se eu não me engano, o A era 2, 2. Então, aquelas coordenadas 2, 2, a gente vai multiplicar por um número não nulo, ou seja, vou multiplicar por 2, por 3.
assim, depende de como você vai poder fazer isso, né? Se você tiver uma malha que tenha uma escala, né, muito grande, você pode fazer, né? Mas tem malhas que são uma escala pequena, você tem que pegar um número pequeno para poder caber na sua malha, né? Então, a gente vai obter um segundo polígono, que é uma transformação no plano do primeiro polígono. Ou seja, às vezes pode ser uma ampliação ou uma redução. Continuando. Então, a gente pode multiplicar, por exemplo, por 3 as coordenadas do vértice do polígono 1. Então, se eu multiplicar aqueles pontinhos A, B, C e D por 3, a gente vai obter um novo polígono. Por quê? Eu multipliquei por 3, então vai mudar a posição desse novo polígono, né? Eu vou chamar de polígono 2. Então, o polígono 2 é a figura obtida pela transformação efetuada no polígono, tá errado aqui, no polígono 1, viu, pessoal? Isso aqui é para ser polígono 1. É porque eu coloquei polígono 1 e no livro tá polígono A. E aí eu acho que eu me equivoquei. Continuando. Então, vamos lá, ó, eu botei aí, ó. Eu tenho o meu polígono 1, né? Lembra que a gente colocou lá na frente, ó. O A era 2, 2, o B era 4, 4, o C era 6, 4, o D era 8, 2. Os valores de X e os valores de Y. Deixa eu só... Não, deixa eu botar o outro polígono, senão não vai. E o polígono 2, ó. Vamos perceber aqui, pessoal. Deixa eu só... Ó. Veja, viu? Vai dar pra ver lá em cima. Deixa eu botar assim. Olha, pessoal. Então, o que foi que eu disse? Que a gente vai multiplicar, né? Por quanto? Por 3, né? Então, cada um desses números aqui, ó, vão ser multiplicado por 3. Então, vamos ver se tá certo, né? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3, 12. 6 vezes 3, 18. 4 vezes 3, 12. 8 vezes 3, 24. 2 vezes 3, 6. Então, o que foi que eu fiz? Eu multipliquei o meu polígono por 3. Mas, assim, o que quer dizer isso? Eu quero dizer que eu tripliquei esse meu polígono, né? Eu multipliquei por 3 cada um. Então, ele vai triplicar esse meu polígono 2. Vai ser o triplo desse meu polígono. Então, quando eu aumento, né, essa minha figura, eu estou dizendo que eu fiz uma ampliação. Eu ampliei a figura. E eu ampliei sem distorcer. Por quê? Porque eu segui a regrinha. Se eu quero ampliar, então eu vou ter que multiplicar as coordenadas, né, dos meus pontos por um fator. Quem é esse fator? É o fator 3, ou seja, eu estou triplicando, certo? Então, aí ficou lá, ó, o ponto tá aqui, ó. Ponto 6, 6. Então, olha lá, vamos lá para baixo, ó, o 6, ó, tá vendo? 6 aqui, ó, e o 6 aqui. Aí, o ponto F, 12, 12. Então, eu venho para cá, ó, 12. E aqui, 12. O ponto G, aí eu tenho que procurar. Eu faço a multiplicação, como eu fiz aqui, para depois montar o meu polígono, né? Então, depois é que eu monto o polígono, pegando aqui o G. 18, 12. E o H, 24, 6. Aí, quando eu acho esses pontinhos aqui, eu vou e ligo. Quando eu ligo, né? Foi o que eu fiz. Na verdade, lá no programa, eu fiz esses passozinhos. Eu multipliquei por 3, achei quais seriam os pontos. Depois fui na malha, fiz os pares ordenados, né? O 6 com 6, o 12 com 12, o 18 com 12, o 24 com 6. E quando eu achei esses pontinhos, eu liguei a minha linha, né? Eu faço essa linha fechada, né? Simples.
e criei o meu trapézio, novo trapézio, né, ampliado em relação ao nosso trapézio anterior, né? Então, deixa eu só apagar aqui. Então, a gente fez uma ampliação, certo? Então, vamos lá, continuando. Oh, peraí, ainda que não diminui não aqui. Vamos, agora vai. Então, observe que ele também é um trapézio, que ele tem o mesmo formato do tamanho original, alterou a posição e aumentou o tamanho. Ele sofreu apenas isso, né? Ele só cresceu, né? Aumentou o tamanho e mudou de posição. Por causa que ele tem que mudar, por quê? Porque vai mudar os pontos. Aqueles pontinhos eu multipliquei por 3, então vai mudar o valor. Então, nessa transformação foi feita uma ampliação, a gente chama assim, uma ampliação de fator 3, né? O que significa? Significa que os lados do trapézio obtido medem 3 vezes mais a medida dos lados correspondente do trapézio inicial. Então, eu tripliquei o lado do nosso trapézio original e obtive o nosso polígono 2, certo? Então, note que se o polígono original fosse o polígono 2, então se eu tivesse começado desse polígono 2 e fosse transformar em um polígono no polígono 1, ou seja, se eu estivesse fazendo o contrário, se eu começasse do maior e fosse para o menor, então eu não teria uma ampliação, eu teria uma redução, certo? Então, se eu teria uma redução, qual seria o fator? Se agora, ao invés de estar multiplicando por 3, eu estaria dividindo por 3. Por isso que quando eu estiver dividindo por algum fator, eu vou colocar 1 sobre aquele número, certo? Então, eu dividia. Se você vê que lá no ponto a gente tem 6, 6. Então, se eu fosse para o polígono 1, é porque fica horrível para eu voltar aqui. Eu não consigo voltar ainda não. Tô aprendendo, viu, pessoal? Então, se eu fosse voltar para o polígono 1, que era 2, 2, então eu estava com 6, 6 e passei para 2, 2. Então, o que foi que aconteceu? Dividiu por 3, né? Então, por isso que quando for uma redução, vai ser sempre na forma de fração, certo? Ou seja, os lados do trapézio teriam sua medida reduzida a terça parte, tá vendo? A terça parte é dividir por 3, certo? E os valores das coordenadas do seu ponto seriam divididos por 3, certo? Vamos lá. Eu não consigo voltar não, viu, pessoal? Então, vamos caminhar. Ah, olha ele aí, adorei. Muito bem. Então, olhe lá. O polígono A, né? Tem lá 2, 2, 4, 4, 6, 4 e 8, 2, né? Se vocês olharem aqui, ó, tinha 6, passou para quanto? Se a gente fizesse o contrário, passou para 2. 6 dividido por 3 é 2, certo? Então, por isso que quando ele vem do polígono 2 para o polígono 1, a gente tem uma redução. Eita. Redução, certo? Deixa eu apagar essa bagaceira. E quando a gente vai do polígono 1 para o polígono 2, a gente tinha 2 e passou para quanto? Para 6. Então, eu multipliquei por quanto? Por 3. Então, aqui eu tenho uma ampliação. Então, preste atenção em relação a isso. O que é uma ampliação, o que é uma redução e quais são os fatores, né, que a gente utiliza para isso. Então, temos aí, certo? Do polígono 1 para o polígono 2, a gente tem uma ampliação. Quando a gente sai do 2 para o 1, a gente tem uma redução. Do polígono 1 para o polígono 2, a gente tem um fator 3, ou seja, todos os valores dos pontos, das coordenadas de cada ponto do nosso polígono é multiplicado por 3. Do polígono 2 para o polígono 1, a gente tem uma redução, onde o fator de redução é 1/3, ou seja,
cada elemento do polígono 2, cada ponto do polígono 2, o que acontece? Ele vai ser dividido por 3. A outra coisa que eu falei, não falei para vocês, pessoal, que agora eu me lembrei, é que quando a gente tem um polígono, depois eu falo, no próximo polígono que aparecer, desculpa. Então, agora a gente vai ver outra transformação. Então, a gente viu ampliação, redução, agora nós vamos ver reflexão, né? O que é a reflexão? É refletir alguma coisa. Quando a gente se olha no espelho, né? O espelho reflete a nossa imagem, né? A gente tá refletindo ali, né? Estamos nos vendo no espelho, né? Às vezes a gente vai, quantas vezes a gente pega num lago, né? Às vezes você tá olhando o lago, ele tá refletindo alguma imagem, né? Então, isso a gente vai ver o que é, né? Existem 2 tipos de reflexão. Tem a reflexão em relação a uma reta e a reflexão em relação ao ponto. Nós vamos ver todos esses 2 casos agora. Então, vamos agora, dupliquei aí, né, o agora, observar outra transformação aplicada ao polígono 1. Então, a gente vai voltar naquele mesmo polígono e nós vamos fazer a transformação que a gente quer agora, que é a reflexão. E nós vamos obter um outro polígono, que eu vou chamar de polígono 3. Tá aí o desenho, né? Deixa eu só botar aqui a outra parte para eu explicar. Olha, a transformação mostrada é obtida multiplicando apenas as coordenadas do eixo vertical y de todos os pontos do polígono 1 por menos 1. Eita, professora, quer me endodiar? É muito simples, pessoal. É a gente só multiplicar por menos 1. O que é multiplicar por menos 1? É a gente trocar o sinal do valor. Se eu tenho 4, eu multiplico por menos 1, vai ficar o oposto, menos 4, certo? Então, todos os pontos, quando a gente pegar o ponto onde tiver o eixo y, né? O eixo vertical, a coordenada y, a gente vai trocar. Se for 2, vai colocar menos 2. Se for 4, vai colocar menos 4. Se for 6, vai colocar menos 6. Aí, quando eu faço isso, eu tenho que fazer somente no eixo y. Não faço no x e no y, é só no y. E aí, como é que vai ser chamada essa transformação? Vai ser chamada de reflexão em relação a uma reta. Quem é essa reta? O eixo x. Se fosse em relação ao eixo y, eu ia ter que colocar ao contrário, né? Teria que ser trocar os x, multiplicar por menos 1 o x, certo? Então, quando eu quero uma transformação em relação a uma reta, eu vou ter que fazer isso. Pegar o segundo fator, né, ou o x ou o y, né? Nesse caso, a gente vai usar o y e multiplicar por menos 1. Vou só diminuir aqui para a gente poder pegar aqui uma canetinha e mostrar para vocês. Olha, nós tínhamos o nosso polígono A, né? Ou polígono 1. O ponto A, o que é que eu vou fazer? Nessa transformação, o que foi que a gente viu? Que a gente vai pegar o eixo y e vamos multiplicar por menos 1. E o que foi que eu disse que era multiplicar por menos 1? É trocar o sinal, pegar o oposto do eixo y. Então, nós temos a 2, não é, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? Esse aqui é o x, vamos sempre lembrar. E esse aqui é o y. Então, eu vou pegar esse aqui e vou multiplicar por menos 1. E o que é multiplicar por menos 1? Trocar. Então, ele vai ficar agora outro, só que sendo 2 e trocando o 2 por menos 2. Olha ele aqui, ó. Vamos apagar essa baboseira. Pronto, olha ele aqui, ó. 2 menos 2. A mesma coisa por B. Conservo o primeiro, o segundo eu troco, coloco, olha, o primeiro, o segundo eu troco, fica negativo. Olha ele aqui, ó. Pego o primeiro, segundo eu troco, fico negativo. Olha ele aqui. Pego o primeiro, o segundo eu vou trocar. A mesma coisa aqui. Então,
eu vou fazer o quê, né? Vou fazer a multiplicação de cada uma das coordenadas do eixo y por menos 1. Quando eu faço isso aí, é como se aqui, ó, fosse um espelho. Aí, ó, tá refletindo, ó, tá vendo? Ele foi refletido do outro lado, certo? O espelho seria isso aqui, né? O eixo X, certo, pessoal? Voltar lá. Jesus. Então, vamos continuar para ver, né? Então, eu tenho aí, ó. Vou só pra gente bater na tecla. Então, eu tenho uma reflexão em relação ao eixo X, onde o meu polígono inicial era o polígono 1, e eu fiz, né, essa reflexão, e aí obtive o polígono 3, e aí eu coloquei aí todas as coisinhas aqui, ó, todos os pontos, né? Olhem, só mostrando, pessoal, eu só fiz trocar o sinal. Então, se eu quero uma reflexão em relação a um eixo, eu vou ver qual é o eixo que eu quero, é o eixo X ou o eixo Y, né? Se for em relação ao eixo X, eu troco o sinal dos eixos Y, né? Se for em relação ao eixo Y, eu troco o do eixo X. Se fosse para que o polígono viesse aqui desse lado, ó, aqui, ó, o que é que eu ia fazer? Eu ia trocar essas aqui. Aqui ia ser menos 2 e aqui seria 2. Mas a gente tá fazendo em relação ao eixo X. Então, eu vou multiplicar as coordenadas do vértice Y por menos 1. Certo, pessoal? Então, não esqueçam. Continuando, né? Quando multiplicamos as coordenadas dos pontos de um polígono por menos 1, obtemos o polígono 4. Então, agora, eu não vou multiplicar por menos 1 só o y. Eu vou multiplicar os dois. Eu vou trocar o sinal dos dois. Então, quando eu troco o sinal dos dois, tanto do eixo X como do eixo Y, eu vou ter uma reflexão em relação a um ponto. Quem é esse ponto? O ponto de origem, que a gente chama, né? A origem das coordenadas cartesianas é onde tem um encontro do eixo X com o eixo Y. E aí a gente diz que o nosso polígono é uma reflexão em relação à origem, certo? Olha ele aí, ó. Já coloquei. Vou só mostrar aqui, ó. Ó, pessoal, tá vendo aqui, ó, o ponto 0, 0, entendeu? Ó, tá vendo, ó? Ele é uma reflexão em relação a esse ponto, ó. Se eu pegar aqui, aqui e aqui. Na verdade, tá errado, né? Aí, o que que acontece? Ela é uma reflexão em relação a esse ponto aqui. E aí, o que que a gente faz? Vamos olhar cada um desses pontinhos aqui, ó. Esse daqui com esse, ó. Um é 8, 2, o outro. Deixa eu apagar aqui, tá? Menos 8, menos 2. Então, eu tô multiplicando tanto o eixo X, desculpa, com a coordenada X com a coordenada Y, né? Os dois pontos da nossa coordenada cartesiana com o contrário, né? O contrário, desculpa, não, o simétrico, o oposto ou simétrico. Menos X e menos Y, desculpa. Então, é só isso. Então, vou trocar e vou montar o meu polígono. Aí, foi o que ficou aí, né, ó. O H sendo menos 8, menos 2. Letra E, ele é ó, em relação a esse aqui, ó. 2, 2 ficou menos 2, menos 2, né? Aqui, ó, o F vai casar com o B, né? Que vai ser o 4, 4. Então, multiplicando por menos 1, fica menos 4, menos 4. E o C, que é 6, 4, vai ficar menos 6, menos 4, certo? Então, para fazer uma reflexão em relação ao ponto, eu tenho que multiplicar as
coordenadas cartesianas por menos 1. As duas, o x e o y, certo? Quando é em relação a uma reta, eu vou ter que ver. Se eu estou querendo em relação ao eixo x, eu tenho que multiplicar as coordenadas y por menos 1. Se eu quisesse em relação ao eixo y, eu ia multiplicar as coordenadas x por menos 1, certo? Continuemos. Ampliação e redução com o uso da malha quadriculada. Eu não sei se vocês já viram, mas tem um papelzinho chamado de malha quadriculada. Um monte de quadrinhos, certo? E aí a gente pode fazer a ampliação e a redução com a malha quadriculada. Quem trabalha com artes tem algumas atividades que faz isso, a ampliação, tá? A arte trabalha com isso, né? Com a ampliação, com a redução. Tem alguns professores que trabalham com a malha quadriculada para mostrar aos alunos, né? Isso aí, a ampliação, a redução, a reflexão, certo? Então, vamos lá. Podemos realizar a ampliação e redução de figuras geométricas planas, como polígonos, também usando a malha quadriculada. Dando uma figura desenhada em uma malha quadriculada, para obter sua imagem ampliada ou reduzida, nós vamos fazer a mesma coisa. A gente vai ter que ter um fator de ampliação ou um fator de redução e vai ser o mesmo valor. Assim, o mesmo valor não, quero dizer, assim, você vai multiplicar, vai ser da mesma maneira. Se você quer ampliar, você vai multiplicar, só que vai multiplicar quem? Os lados de quadrinhos que compõem cada lado do polígono original. Então, se eu tenho um lado na minha figura e esse lado tem 4 quadrinhos, a minha figura eu quero ampliar com fator 3, então se eu quero ampliar com fator 3, então eu vou multiplicar por 3 esses quadrinhos. Se eu tenho 4 quadrinhos, agora eu vou ter 4 vezes 3, 12 quadrinhos. Certo? Vou mostrar na figura já para vocês. Agora, se eu quero fazer uma ampliação, por exemplo, de fator 2 do polígono 1 mostrado a seguir, usando a mesma malha quadriculada. Então, se eu quero um fator 2, é porque eu vou multiplicar por 2. E o que é multiplicar por 2? É dobrar a quantidade de quadrinhos. Então, em cada lado correspondente da minha próxima figura, eu vou dobrar a quantidade de quadrinhos, certo? Então, vamos lá. Olhe. Note que a ampliação mantém a forma da figura original e aumenta somente o tamanho sem deformá-la, de acordo com o fator de ampliação. Para reduzir, se eu fosse reduzir, o que é que eu ia fazer? Eu ia fazer um fator de redução que deve ser um número menor que 1. Na forma de fração, que eu disse a vocês, né? Quando eu quero multiplicar por 2, né? Eu posso fazer com o fator 2, mas eu posso reduzir. Então, eu vou dividir por 2, aí fica 1/2. Por isso que tem que ser um valor menor que 1. Se eu quero o meio, eu quero a metade, né, da minha figura. Mas eu posso dividir por 3, ou seja, a terça parte. Então, e aí eu vou reduzir a minha figura em 1/3, certo? Eu vou ampliar aqui um pouquinho para a gente perceber, né? Eu disse a vocês que o nosso polígono 1, ele ia ser ampliado com fator 2. Aí, o que foi que eu disse a vocês? Se vai ser ampliado com fator 2, então eu vou ter que multiplicar o valor dos lados. Então, pessoal, o que que acontece? Ó, nesse lado aqui, temos quantos quadrinhos? 2. Então, se eu quero ampliar a minha figura com o fator 2, então eu vou multiplicar a quantidade de quadrinhos. Se aqui eu tenho 2 e o fator é 2, 2 vezes 2, então o meu lado de cá, ó, que é o lado correspondente, vai ter que ter quantos quadrinhos? 4. Olha aí, tem 4, né, pessoal? Certo? Aí eu vou fazer o outro lado. Aí eu tenho que fazer isso aqui agora, ó. Quantos quadrinhos tem aqui, pessoal? 1. Então, se eu dobrar, vai ter que ter quantos aqui? 2, não é isso? Vamos lá. Aí, deixa eu botar aqui não, porque senão vai quando eu for botar esse lado. Vamos lá. Vou botar desse lado que é melhor, senão quando eu for fazer esse lado vai dar complicação. Ah, professora, e agora? Quantos quadrinhos tem? Olha, pessoal, tá saindo, ó. Quando eu chego até aqui, é um quadrinho.
Eu saí de um vértice ao outro, né? Aí, quando eu chego aqui, é outro quadrinho. Então, eu tenho que sair contando assim agora, ó. Tem quantos aqui? 2. Então, eu quero duplicar. Então, eu tenho que ter quantos agora? 4. Aí, eu vou lá. 1, 2, 3, 4. Foi isso que eu fiz com a minha figura. Mas, como eu não tenho como fazer passo a passo para vocês, né? Eu daria muito trabalho para eu poder fazer passo a passo. Então, eu tô explicando o que é que eu fui fazendo. Aí, eu vim e contei aqui, ó. Quantos tem aqui? 4, né? Já tá lá do outro lado, né? 4. Então, a minha figura, que eu vou descer aqui, eu tenho que duplicar. Então, eu vou ter que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a minha figura tem que ter o dobro, certo? E no último aqui embaixo, eu tenho quantos quadrinhos? Eu tenho 3. Então, se eu vou duplicar, eu vou fechar a minha figura com o dobro da quantidade de quadrinhos do meu polígono 1. Então, eu tenho 3 mais 3, 6. Pronto, ampliação é isso aí. Pessoas que trabalham, lembrei agora, pessoas que trabalham com arte, né, fazendo aquelas letras, né, maiores, né, tem gente que utilizam a malha quadriculada exatamente para isso. Por exemplo, quer formar a letra A, aí tá lá o desenho da letra A, né, eu não sei fazer muito bem não. Pronto, não sei se vocês já viram. Alguém pega uma letra A desse tamanho aí, desse jeito, e ela quer ampliar, ela vai ampliar dessa maneira. Se ela tem 3 quadrinhos aqui, ela vai ampliar com 6 quadrinhos. Aí ela vai lá, pega os 6 quadrinhos, 3, 6. Aí vai fazer um A lá, ela vai crescer de acordo, vai ampliar a figura dela desse jeito, entendeu? Então, a gente pode fazer várias figuras num papel quadriculado para poder fazer a ampliação. Ajuda bastante o papel quadriculado, certo, pessoal? Então, vocês... isso aí é uma das maneiras também que a gente pode ampliar e reduzir é com a malha quadriculada. Continuando... Não, terminamos, né? Então, eu espero que tenha ajudado, né? Que dê para ajudar na explicação dessa parte, né, de transformações no plano, certo? E qualquer dúvida, me procura lá no privado, às vezes eu não respondo, porque às vezes eu estou fazendo esses materiais, eu estou digitando os slides, ou então eu estou, às vezes, atendendo algum aluno, às vezes até deixo o meu WhatsApp aberto no computador, mas às vezes não lhe respondo, mas quando eu ver sua mensagem, pode ter certeza que eu responderei, certo? Fiquem todos com Deus e espero que estejam bem.